Olá, meu irmão, minha irmã. A curiosidade é comum entre as pessoas para saber qual o comportamento do espírito, como fica o espírito durante o sono. E nessa questão também, como consequência, os sonhos, o que representam, se são apenas ilusões ou são realidades, como é que nós podemos interpretar? Primeiro, o sono. O espírito, ou a pessoa, vamos dizer, o ser encarnado em si, o espírito ali está no corpo, ele adormeceu, então o espírito está dormindo com o corpo, ou o espírito se liberta, tem uma certa liberdade, como é que acontece? Porque na aparência física é como com a morte. É como se nós morrêssemos todas as noites, quando vamos repousar, ali estivéssemos mortos. Mas mesmo assim, mesmo morto no aspecto biológico, nós sabemos que o espírito permanece vivo. Da mesma forma, vamos pensar no que diz respeito ao sono, que como oportunidade de reparação do cansaço, da luta do dia a dia. Então, o espírito realmente sai do corpo, libera-se parcialmente, mas fica ele preso por um laço magnético que só se desfaz com a verdadeira morte, né? O espírito então entra na vida espiritual, vamos dizer assim, tem contato com aqueles que já desencarnaram, anteciparam nessa passagem, ou mesmo com outros encarnados que estejam momentaneamente liberados do corpo físico. Então, nessa oportunidade, ele pode realmente, quando retornar dessa oportunidade, quando retorna, ele pode trazer as lembranças do que aconteceu, de onde frequentou, com quem esteve, mas também devemos compreender que existem situações onde o espírito pode também ter na mente, durante o sono, a resultado das suas preocupações diuturnas. Suas preocupações mais comuns do dia a dia podem influenciar para que ele tenha sonhos e acorde realmente pensando até em coisas negativas que possam acontecer, quando na verdade foram resultado das suas preocupações. Para isso, nós então, para conversar melhor e termos uma orientação com base segura, né, nós estamos aqui com o livro O que é o Espiritismo, codificado por Allan Kardec também, um livro ditado pela Federação Espírita Brasileira, e vamos ver aqui na questão 136, questão bem oportuna para a gente refletir. Ele traz a pergunta seguinte: qual o estado da alma durante o sono? Veja bem, qual o estado da alma durante o sono? E temos a seguinte resposta: no sono é só o corpo que repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nessas condições, o espírito goza de toda a liberdade e da plenitude das suas faculdades. Aproveita-se do repouso do corpo, dos momentos em que este lhe dispensa a presença, para agir separadamente e ir aonde quer. Durante a vida, qualquer que seja a distância a que se transporte, o espírito fica sempre preso ao corpo por um cordão fluídico, que serve para chamá-lo quando a sua presença se torna necessária. Só a morte rompe esse laço, como nós falamos. Há um laço magnético que prende o espírito ao corpo, que só se rompe com a verdadeira morte, vamos dizer assim. Num momento de perigo, de coisa que ele possa haver a necessidade dele no corpo, ele retorna. Então, nesse momento de liberdade, ele está pleno do seu conhecimento. Também depende muito do apego e desapego do espírito em si, que tem espíritos que têm um certo apego e medo da morte, de maneira que até durante o sono ele dificulta o processo de liberação. Pode ficar preso mais às coisas do dia a dia ali, das coisas materiais, não ter uma liberdade para ter um contato mais direto, vamos dizer assim. Mas isso varia de espírito para espírito, de acordo com o seu nível evolutivo. Aqui na pergunta 137, Allan Kardec perguntou: qual a causa dos sonhos? Porque alguns dizem que o sonho é ilusão, outros dizem que é realidade, outros acham que tudo que sonhamos poderá acontecer ou vai acontecer. E então, como explicar? Allan Kardec fez a pergunta: qual a causa dos sonhos? E a resposta: os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. O sono, às vezes, são a recordação dos lugares e das pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. Isso aí nós vamos encontrar, por exemplo, da emancipação da alma, no livro dos Espíritos, um assunto bem mais explicado. Então, é isso aí. Como nós falamos também anteriormente, os sonhos são resultado da liberdade do espírito. Ele poderá, nesse momento, também
até ter certas recordações com relação a reencarnações passadas. E quando acordar, ter aquela lembrança de contato que teve com pessoas que durante o sono, por exemplo, eles conheciam. Mas, no entanto, quando acorda, diz, não, na presente encarnação eu não conheço essas pessoas. Então, foram aqueles que tiveram oportunidade de convivência com ele em outra oportunidade reencarnatória. Mas vamos mais à frente. E nós temos, como explicamos também, que considerar que as nossas preocupações no dia a dia, elas influenciam também. Então, não necessariamente o sonho é tudo que nós vivenciamos, não. Pode ser também resultado, quando nós voltamos em nossa mente, marcantes daquilo que nós nos preocupamos. Nós estamos em situação de medo, de dificuldades, e não compreendemos o porquê e ser só apenas porque nós estamos vivendo algum momento de certas dificuldades, com um certo receio do que possa acontecer, e isso influencia aos sonhos. E para terminar, na questão 138, ele diz: de onde vêm os pressentimentos? Porque é outra coisa que também gera curiosidade nas pessoas. Aquele pressentimento de algo que vai acontecer. E normalmente, o mais comum, frequentemente em algumas pessoas, acontece. De onde vem então esse pressentimento? Resposta: são recordações vagas e intuitivas do que o espírito aprendeu em seus momentos de liberdade e algumas vezes avisos ocultos dados pelos espíritos benévolos. Então, esses pressentimentos, quando realmente nós temos e se realizam aquelas coisas, ou foram recordações que nós já tínhamos quando tivemos um momento de liberdade no corpo, através do sono, ou mesmo quando viemos do plano espiritual, ou então são avisos de alguns espíritos amigos. Agora, é preciso ter cuidado também que existem certas situações parecidas com um certo pressentimento de algo que vai acontecer e pode ser uma expectativa criada apenas por nós para um estado de ansiedade. A ansiedade é hoje um mal muito comum no século. Então, normalmente, as pessoas que sofrem de uma ansiedade crônica, eles têm sempre um estado de expectativa e ficam ansiosos como algo que vai acontecer, sempre com o pensamento do futuro. Isso é realmente negativo, precisa-se muitas vezes consultar um especialista, um médico, alguma coisa, e entrar num certo tratamento. E também é aconselhável tratamento espiritual através de passes, da oração, e a pessoa vai aprendendo a ter um autocontrole para que não seja realmente influenciado por essas coisas negativas. Nós vamos deixar então para reflexão, o nosso tempo é muito curto, muita paz e proveitosas reflexões.